Respeita a minha opinião. Respeita a minha opinião. Vai respeitar a minha opinião? Coronavírus nem existe. Eu sei disso. Eu sei. Isso é uma invenção de todos os países. Já vou falar de respeito? Tu sabe o que tu tá falando? Tu sabe mesmo? Deixa de ser mentiroso, safadinho. Tu não sabe. Era uma vez um filósofo chamado Tales. Vocês devem conhecer ele como Tales de Mileto. Olha aqui Tales de Mileto. Eu sempre imagino que esses filósofos antigos eram muito feios, porque os filósofos atualmente também são feios. Meus professores da universidade vão ficar muito chateados com essa história. Um beijo para todos os meus professores da universidade. Então, gente, aqui tá Tales de Mileto. Ele vinha lá caminhando, de repente caiu num poço. Um cara inteligentíssimo. Olha a cara de Tales de Mileto. Ele era astrônomo, era matemático. Eles sabiam tudo, né? Porque eles estudavam tudo. Eles contemplavam a natureza. Não é à toa que esses filósofos são chamados de filósofos da natureza. Isso é contado no livro Teeteto, dos Diálogos de Platão. O filósofo olha as estrelas, observa e sabe tudo sobre as estrelas, mas não sabe por onde pisa, mas não conhece o caminho onde pisa. Que nós continuemos com nossas opiniões, mas que elas não sejam completamente apaixonadas e perdidas por aquilo que a gente quer acreditar. Hoje o mundo está repleto de filósofos, diferente de Tales de Mileto, que era um cara realmente compromissado com a ciência. Mas a maioria das pessoas não estão compromissadas com a ciência. A maioria das pessoas estão olhando para as estrelas, estão olhando para o que elas querem acreditar desesperadamente e esquecem de olhar o próprio chão. Daí a gente já pensa, né? Se o fundador da filosofia, matemática e astronomia caiu num poço porque estava apaixonado pelas estrelas, o que a gente não está conseguindo ver? Quais são nossas opiniões poços, o nosso ponto cego? Ô Capeta, já se inscreveu no canal? Vai lá, se inscreve. Hoje eu tô aqui para conversar com vocês, inspirado sobre a égide do espírito socrático. A gente vem falar aqui um pouco sobre verdade. É porque vocês aí estão o tempo todo tentando decidir aí quem é que tá com a verdade. Então vocês estudam isso sem nem saber. Ou eu querendo convencer o povo de que eles estão interessados em filosofia, ninguém tá nem aí. Tô brincando, vocês estão super interessados. Se a verdade, ela é metafísica, se a verdade é uma certeza que eu já tenho, por que eu preciso justificar? Às vezes eu tenho dificuldade de ficar olhando pra câmera. Eu te pergunto, com o mesmo abuso que Sócrates foi condenado à morte de tanto chatear o povo lá em Atenas, as nossas opiniões precisam ser justificadas? Isso é mó chato, né? O legal mesmo é poder dizer e dizer assim, tô dizendo, sou eu que tô dizendo e pronto, e acabou-se. O que é justificativa? Se eu sou a moral, se sou eu que mando, por que danado eu preciso me justificar para alguém? Eu não mando nem na minha opinião. Digamos que um presidente de um determinado país, um país que é conhecido por ter sido descoberto e ter aniquilado praticamente toda a população nativa que morava lá, digamos que nesse país existam muitas queimadas nesse país, ok? E nesse país que existem muitas queimadas, nós temos uma teoria sobre quem está queimando essas florestas. Os índios moram nas florestas. Os índios moram nas florestas. E esse determinado presidente pega e diz o seguinte: Quem tá colocando fogo? Quem tá colocando fogo nessas florestas? São os índios. Os índios que tá colocando fogo na floresta. Então essa é a opinião de uma pessoa muito importante. As pessoas que escutam essa informação, elas têm dois caminhos que elas podem seguir. Uma, acreditam nessa informação, ou pode seguir um caminho um pouco mais árduo, que é o caminho do saber. Quem vê assim, a pessoa pensa, né? Poxa, os sabedores são os caras. Mas normalmente quem sabe muito pelo contrário. Normalmente quem sabe muito não se acha os caras, né? Então eu pergunto para vocês, eu que moro na floresta, eu quero colocar fogo na floresta? É isso, eu quero queimar minha casa. Já acontece um primeiro bloqueio mental aí, né? Para quem realmente está interessado em omitir uma opinião mais próxima de um conhecimento. Esse é um caso para a gente estudar. Os índios querem colocar
fogo na floresta, existe um interesse por parte dos índios em colocar fogo na floresta. Essa informação parece um tanto absurda, mas tão absurda que a gente pensa, deve ser verdade, não deve? E aí nós iríamos entrar aqui numa outra discussão sobre se a pessoa que deu essa informação, se ela tem algum interesse em manipular a sua opinião. Mas a questão aqui não é essa. A questão aqui é, vamos olhar o que está acontecendo com as florestas. Quem são as pessoas que querem queimar as florestas? São os índios que querem queimar as florestas? Ou será que existem outras pessoas querendo queimar a floresta? Vocês acham que existem outras pessoas querendo queimar a floresta? Só entre nós dois. O que eu queria deixar bem claro aqui? Que quando uma informação dessa é disponibilizada para o mundo, né? Índios estão queimando florestas. Isso soa estranho no primeiro momento, até porque os índios parecem estar muito interessados que a casa deles não pegue fogo. Mas é tão absurdo que a gente às vezes tende a pensar, caramba, isso deve estar acontecendo mesmo, porque quem deu essa opinião não ia ser tão leviano, não ia ser tão descompromissado com a verdade de falar algo assim como uma mera opinião. Aqui a gente já começa a colocar um grau hierárquico de opiniões. E era isso que eu queria. Que a gente pudesse hierarquizar as opiniões. Como assim? Ó, Sócrates, paraibano. E aí eu te digo, a verdade é que existe sim um grau em que podemos dizer que existem opiniões mais rasteiras e existem opiniões que estão mais próximas ao conhecimento ou que são tão justificadas ou que se parecem tanto com a realidade que a gente chama de saber. A gente sabe que existe uma ciência cujo nome é matemática, em que ela é tratada como um saber mais puro. Então, o que a gente quer fazer com essas outras informações? Fazer com que elas sigam uma lógica parecida com a da matemática. Que quando a gente vá na floresta, a gente possa não só imaginar que os índios estão queimando suas próprias casas por algum motivo que a gente ainda não entende, mas que a gente veja a verdade do que está acontecendo lá dentro. Que a gente possa somar 2 mais 2 e dizer, parece que não são os índios que estão queimando a floresta. E aí, gente, a gente entra num campo interessante. A minha opinião, capetas, a minha opiniãozinha. Eu tenho algum interesse que a minha opinião se aproxime da verdade? Afinal, Protágoras, um dos sofistas mais antigos e conhecidos e famosos, que debatia com Sócrates por Atenas, Protágoras já dizia, o homem é a medida de todas as coisas. Nessa medida em que o homem é quem dá as cartas da realidade, aí realmente a gente pode sim dizer qualquer coisa que a gente queira. Afinal, é bem mais simples repetir o que as outras pessoas dizem. Já pensou? Eu ter que ir lá na floresta, eu ter que verificar satélite por satélite, foto por foto, para ver aonde estão havendo as queimadas? Isso dá um trabalhão. Pensar dá um trabalho. Quer se aproximar um pouco da verdade? Quer sentir o cheiro da verdade? A verdade ela tem um quê de inconveniente. E aí, concordam comigo? Já perceberam que a verdade ela tem um quê de inconveniente? Ou só sou eu que estou ficando louco? Se inscreve no canal, capeta. Então, diante de tudo que foi exposto aqui, com certeza deve ter se inscrito no canal, nós podemos concluir que nós podemos sim dar opinião sobre as queimadas na floresta amazônica, mas a questão principal que eu queria que ficasse clara nesse vídeo é que parece sim haver um certo grau de hierarquia entre as opiniões. E a gente, quando estiver conversando, a gente deve, se nós estivermos interessados realmente em se aproximar do conhecimento, a gente deve parar e dizer, será que eu sei realmente do que eu estou falando? Ou será que eu estou simplesmente repetindo
o que as pessoas estão jogando na minha cabecinha, do que me bombardeiam todo dia. Uma vez um professor me disse, o professor Giovanni da UFPB, um dos professores mais célebres que eu já conheci, disse assim: se você escuta alguma coisa e isso é muito conveniente para você e isso não te incomoda, vai atrás, porque é uma ideologia, porque é algo que te satisfaz. Normalmente essas coisas estão distantes da verdade. E aqui eu fico com o que a gente gostaria de passar de mensagem. E que a gente comece a perceber que a opinião que a gente pode ter, ela pode ajudar, né, nossa vida, nossa realidade, como ela pode atrapalhar. E eu imagino que se nós estamos nos enganando com opiniões falsas, que normalmente são essas as mais fáceis, que apenas repetimos, nossa vida vai estar escorregando para um grande poço. Porque apaixonado, não pelas estrelas de Tales, de Mileto, mas apaixonados por um engano, né? Apaixonados pelo engano, pela facilidade, a gente vai cair no poço e não vai conseguir sair de lá.